Olá, investidor! Seja bem-vindo ao Investe na Criança, o canal de educação financeira para sua família, para suas crianças. E seja bem-vindo, já se inscreve aqui para você não perder nada. Segue lá também no Instagram Investe na Criança, porque aqui vai ter várias dicas de como você vai ensinar seu filho a lidar com dinheiro de forma saudável. Hoje vamos começar por um assunto importante e o assunto que provavelmente quando você pensa em educação financeira para crianças, você já pensa, que é a mesada. Então, você precisa entender a mesada realmente como ela funciona para você potencializar, né, os efeitos dela aí com seu filho nessa aprendizagem dele. Então, aprenda aqui no vídeo o que a mesada é e o que ela não é. Vamos começar listando o que ela não é. A mesada, primeiramente, ela não é algo para todo mundo, não é algo obrigatório que você, para ensinar a educação financeira para o seu filho, precisa estar dando uma mesada para o seu filho. Porque vai variar muito das suas condições, né? Se você tem condições de se comprometer realmente ali a estar dando essa mesada para ele todo mês, ou outras formas que depois eu vou contar. Mas também tem a ver com a idade dele e a responsabilidade dele, porque mesmo crianças da mesma idade, elas podem ter noções de responsabilidade diferentes, uma maturidade diferente, então eu não posso taxar aqui que a partir de tal idade você pode dar uma mesada para o seu filho. Não, isso aí realmente você que vai sentir conhecendo o seu filho, que você com certeza conhece melhor do que ninguém. Então, primeiro ponto é esse, mesada não é para todo mundo. Avalie as suas condições financeiras, o seu filho, a idade dele, a maturidade dele, para você avaliar se é o momento ou não de dar uma mesada, ou pelo menos a mesada tradicional, que é a que a maioria das pessoas conhecem. Outro ponto, a mesada não é uma retribuição, uma remuneração por algo que ele vai estar fazendo ali na casa, como responsabilidade dentro da casa, como parte da família. Então, arrumar os brinquedos, arrumar o quarto, né, esticar a cama, ou alguma outra atividade que ele já faz, ou que você já está planejando que ele assuma essa responsabilidade, ela não precisa ser remunerada. Porque o seu filho, ele precisa entender que como parte da família, ele precisa ajudar, independente de estar sendo remunerado por uma mesada ou não. Então, pense aí realmente o que ele vai fazer, que não vai ser mesada, e talvez pense em algumas outras atividades que ele possa prestar, que aí sim vai ser remunerada. Mas mesada não é para ficar retribuindo ele por algo que ele está fazendo ali dentro da casa, dentro da família, tá bom? Um outro ponto importante é que a mesada, ela não é uma forma de você punir o seu filho, por favor. Muita gente erra nesse ponto. Não é porque seu filho está tirando notas ruins, está tendo problemas na escola, está brigando muito com o irmão, com o amigo, e que você, de alguma forma, vai punir ele tirando a mesada. Se você fizer isso, você vai estar acabando de vez com todo o estímulo de ensinar ele por meio da mesada. Então, não faça isso. Opte por outras formas de você corrigir seu filho, mas não seja retirando a mesada, porque, deixa eu te falar, se você, no seu trabalho, fizer alguma coisa errada lá, seu chefe confiscar o seu salário, você vai gostar? Isso é até crime. Então, não faça o seu filho, para ele ter uma relação saudável com o dinheiro, ele precisa entender que são coisas diferentes. Se ele precisar de algum tipo de punição, de algum tipo de correção, ele precisa ter outras formas, que não seja interrompendo a mesada ou tirando da mesada. Isso é péssimo. Ainda dentro desse assunto, a mesada também não é uma barganha. Você não vai ficar toda hora ameaçando seu filho, se ele fizer isso ou aquilo, de tirar a mesada, confiscar a mesada. Isso não. A mesada, desde que você decida que você vai, né, dar a mesada, você vai conversar com ele, vai estabelecer algumas regras a respeito dessa mesada e você precisa cumprir com isso, tá? Cumpra com esse acordo para que você ensine o seu filho até essa questão da palavra, que a palavra é algo, quando a pessoa dá a palavra de que vai fazer alguma coisa ou não, ela precisa que seja realmente cumprida, né? Uma forma de ensinar até princípios éticos morais para o seu filho. Então, se você tiver condições, estabeleça aí uma quantia. Tem pessoas, com relação a quantias, vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas tem pessoas já adiantando que dão a mesada conforme a idade da criança. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, fique atento no canal. E, por fim, a mesada não é uma forma de compensar a sua eventual ausência ali, se você trabalha muito, e aí você acha que uma forma de você minimizar esse impacto emocional, psicológico aí, de você não ser tão presente na vida do seu filho, é dando uma mesada. Não vincule isso de você saber que ele tá meio triste, porque você não vai passar o final de semana com ele, não sei como é que é aí,
e você dá uma mesada para compensar. Não, não faça isso. Isso vai gerar muitas crenças negativas nele, que é algo que a gente vai trabalhar muito aqui no canal sobre essas crenças. E então entenda que também não é uma forma de dar a mesada, é recompensando a sua ausência. Agora que eu já estabeleci alguns parâmetros do que não é a mesada, vou falar um pouco mais do que é a mesada então. A mesada é uma forma dentre várias que tem de ensinar educação financeira para a criança. Então você pode começar ensinando de outras formas, por jogos, brincadeiras, atividades práticas aí no seu dia a dia, e depois vai introduzindo a mesada, principalmente quando for mais velho for o seu filho, mais vai dando certo a mesada. Então entenda que ela é só uma forma, mas existem várias outras. Ela tem muitos pontos positivos, porque a criança ela começa e você vai ensinar ela a se planejar diante daquele valor. Então tem muitos benefícios, mas não é só o único. Então que isso, se você não tiver condições de dar uma mesada para o seu filho, que isso não venha a ser um impeditivo para você começar a educação financeira para o seu filho hoje mesmo. Então agora vamos finalizar só elencando aqui os benefícios de dar a mesada. A mesada, de ter aquela previsibilidade, de ele saber que todo mês, por exemplo, ele vai estar ganhando aquela quantia, vai fazer com que ele tenha esse planejamento, essa organização financeira. Ensine que ele vai poder dividir em áreas da vida dele, por exemplo, como que ele vai distribuir essa mesada, porque ele precisa entender que ele não pode ganhar a mesada e já gastar de imediato, ele precisa se planejar, ele tem que gastar de forma inteligente, dividindo em alguns aspectos de pequeno, médio e longo prazo, para uma necessidade imediata ou não. Então essa previsibilidade, esse planejamento é um ótimo benefício da mesada, mas como eu disse, não é o único. Existem outras formas de você trabalhar isso sem ser com a mesada. Um outro benefício é ele começar a aprender a lidar com as consequências e a tomada de decisão. Então a partir do momento que ele toma uma decisão de gastar o dinheiro, sei lá, que seja com balinha, que não é uma boa, ou pelo menos não gastar todo o dinheiro com balinha, com doce, a partir do momento que ele toma uma decisão errada, mas aí ele pode aprender que ele pode repensar e na próxima vez, no próximo mês, no próximo ano, tomar uma decisão diferente. Então, essa tomada de decisão, ter que lidar com as consequências é um ponto muito positivo da mesada, porque é melhor que ele aprenda isso hoje em dia, na infância, na adolescência, onde o máximo que ele vai quebrar a cara é comprando doce em vez de comprar um brinquedo que ele já queria há muito tempo, do que quando for adulto, tá tomando decisões péssimas financeiras, se endividando, e aí sim, quando é adulto, tendo consequências muito mais desastrosas que na infância. Então ensine ele ter esse equilíbrio entre tomar boas decisões ou não, lidar com as consequências na infância, porque ainda é a fase que ele pode, né, errar assim, sem maiores consequências. É importante também tomar decisões e ter autonomia. É importante que o seu filho possa decidir com o que ele vai gastar, desde que seja algo que não coloque a vida dele em risco. E, como eu disse, se arrependa, se for o caso, veja que tomou uma boa decisão e repita essa nova decisão num outro contexto. Então é importante para ele ter essa autonomia, essa responsabilidade, ele decidir dentro de um contexto de segurança, lógico que você vai estar o tempo inteiro supervisionando. E então a mesada, que é a remuneração, né, vamos conceituar assim uma remuneração que você está dando ao seu filho, é uma excelente estratégia, uma excelente ferramenta de você ensinar educação financeira para o seu filho, mas não é a única. Essa é a primeira parte desse vídeo sobre mesada. Eu vou fazer a parte 2, então se você quiser a parte 2, comenta aqui parte 2, que eu vou dizer os tipos de mesada e como que você pode dar a mesada para o seu filho, que com certeza você não conhece algumas dessas estratégias, e você vai poder realmente ir adaptando conforme a sua realidade. Se você gostou, deixa um like, compartilha com alguém que você sabe que tem filhos, que precisa aprender a ensiná-los sobre educação financeira. E eu te espero no próximo vídeo. Se você quer a parte 2, comenta aqui.